Olá, uma boa tarde. O Movimento Ação e Ética vai apresentar dentro de alguns dias a publicação Identidade e Família, um livro que reúne 22 autores convidados a olhar os desafios que entre o contributo cimeiro para a construção social e as exigências da modernidade. São desafios que trazem às famílias e que este livro procura ilustrar. Recebemos hoje Paulo Otero, com quem vamos conversar neste programa Eclésia. Para já, vamos olhar alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Perante o novo elenco governativo, o Bispo de Lisboa pede uma aposta em Portugal e apela ao entusiasmo da esperança. Em dia de missa crismal e encontro com o seu clero, que renovou as promessas sacerdotais, Dom Rui Valério falou à agência Eclésia sobre o atual momento político, reconhecendo que a polarização nunca é bom sinal. Quando um país está nessa circunstância, está nessa situação, é um país que não tem qualquer estímulo para pensar o amanhã, para pensar o futuro. Está de tal maneira absorvido, está de tal maneira envolvido ali com a sobrevivência do presente que conduz a isso. E porventura é um pouco o estado em que nós neste momento nos encontremos. Claro, eu julgo profundamente que é ainda um pouco resultado dos anos de pandemia, é resultado sobretudo do atual contexto internacional, nomeadamente estas duas guerras, e é resultado também por um fenómeno que está a ter um impacto muito forte aqui em Portugal, que é o impacto da migração, nem sempre devidamente acautelada ou estruturada pelas instâncias a nível europeu, a nível até mundial. O Patriarca de Lisboa pede uma aposta forte em Portugal e, aos portugueses, o entusiasmo da esperança. Gostaria que os portugueses, tal como noutras épocas, talvez já muito distantes de nós, mas que sentissem aquele entusiasmo da esperança, não é? Nós estamos agora a celebrar os 50 anos da democracia. Eu, na altura, andava na escola primária, andava para aí na segunda classe, não é? Mas recordo-me que mesmo para nós, lá numa aldeia que ficava ainda no distrito ali de Santarém, muitos dos nossos jovens, ou dos jovens da terra, estavam a cumprir o serviço militar ali no Regimento de Cavalaria de Santarém, portanto, e eles conseguiam nos transmitir e contagiar com um entusiasmo, em que era um entusiasmo que resultava não apenas de uma perspectiva positiva para o futuro, mas era um entusiasmo, e isto é que é o ponto, que transformava cada cidadão no arauto, num protagonista da história, que é isto, eu penso, que nos falta. Uma Eucaristia em que o Bispo de Lisboa anunciou os novos cônegos do cabido da Catedral e de quem espera um contributo decisivo na evangelização e na edificação de uma cidadania mais construtora de presente e do futuro. Equipas jovens de Nossa Senhora levaram ao palco testemunhos de vida, porque a alegria constrói o mundo. A edição norte do Fate Night Out centrou-se na alegria que constrói o mundo. Por isso, as equipas jovens de Nossa Senhora desafiaram diversas figuras que, pelo seu percurso de vida, têm colocado a alegria no seu itinerário cotidiano. E a alegria também chega pela música e pela arte. É quase ajudar a entender o papel da arte para decifrar a realidade do nosso mundo, a totalidade da realidade do nosso mundo. É como que as linguagens permitem-nos aceder a uma parte da realidade. E muitas vezes as linguagens mais científicas, mais matemáticas, são aquelas que estão em voga e que têm a maioria da atenção no que se refere à construção do mundo político, social, etc. E a arte traz de facto aqui qualquer coisa que tem sido muitas vezes esquecida e que nos retira a experiência da maravilha, que é algo que nos constitui como seres humanos e que, portanto, nos leva à profundidade, à fé, à sensibilidade do irmão, do sofrimento, etc. Segundo o padre Miguel Pedro Melo, é desta forma que nos podemos tornar instrumentos da alegria. De sermos uma humanidade mais musical, se calhar. Temos talvez tentado criar demasiado uma humanidade eficiente, racional, objetiva,
esquecendo que tudo aquilo que nos parece ser diminuidor da verdade, ou seja, a subjetividade, a posição pessoal, etc., são realidades que nos compõem e, portanto, a realidade fica incompleta se não conseguimos aceder como uma comunidade a essa parte de nós próprios e da experiência do mundo. E, portanto, provavelmente a experiência religiosa não é a grande crise, mas é a experiência da profundidade. E a partir da arte, provavelmente, conseguimos aceder mais profundamente a essa mesma realidade. Ao palco do Auditório Ilírio Pinho, da Universidade Católica Portuguesa no Porto, subia também Fernando Batista, apostado em sublinhar a alegria que se conjuga com o humor e com a capacidade de rir. Porque o rir parece que não está em desuso numa sociedade em que é tudo muito rápido, pensamento acelerado. O riso também tem que ser acelerado. Não, o riso tem que ser calmo e tranquilo. Quando eu dou por mim também a rir mais acelerado, gargalhada mais audível, etc., mais estridente, e espera aí que precisas de baixar um pouquinho para ir ao meu profundo, para ir outra vez ao eu mesmo. Já me ri hoje? E quando é que me rio? As interpelações de Fernando Batista desafiavam a entender o riso como algo que nos revigora e dá saúde, embora, no seu entender, nem sempre o riso seja sinal de alegria. Não, há riso triste, também há riso para esconder a alegria, mas todo o riso é importante, mesmo o riso a fingir, porque o nosso cérebro, o nosso corpo não processa a diferença entre o rir a sério e o rir a fingir. Importante é desenhar esta curva da felicidade, que se chama smile, né? E trabalhar essa curva naturalmente. Quando já não conseguimos desenhar esta curva, é que as coisas não estão nada fáceis. É um Deus alegre. A irmã Vera de Jesus é uma religiosa carmelita descalça e habita uma clausura. Obteve uma autorização especial para se poder deslocar ao Fate Night Out e falar da alegria que experimenta no mosteiro. A alegria é principal, é a alegria interior, é a alegria fruto da esperança e da nossa fé e a alegria de nos sabermos, sem dúvida nenhuma, queridas, desejadas, amadas por Deus e de querermos retribuir da mesma maneira, através das pessoas que contactam connosco ou daquelas que se recomendam à nossa oração. Mas na sala ainda assim pairava uma dúvida. Como é que se experimenta a alegria numa existência de renúncias, numa vida de ascese? Os monges de qualquer religião, hindus, budistas, taoístas, são sempre renunciantes. Ora, mas não é essa parte é, digamos, isso é olhar o lado negativo, porque exatamente nós renunciamos àquilo que não é o essencial. Numa noite em que o tema era a alegria, também se falou da morte e do sentimento de perda, da importância de uma comunidade envolvida e compassiva que não fuja. Porque hoje em dia estes temas são muito um tabu e que muitas vezes sentimos, não sei o que é de fazer e fugimos. E então eu quero chamar muita atenção para isto, para permanecermos e sabermos aprender também a estar com as pessoas de forma mais compassiva, mas a não fugir. E também aprender o não dizer disparados, que também é muito importante. E será que a alegria também pode habitar os lugares da dor e do sofrimento, mesmo quando se experimenta a perda de alguém que é próximo? Porque encontrei sentido, não é? Não encontro sentido no morrer, encontro sentido na vida que tive, que a Nini teve cá nesta terra estes 18 anos maravilhosos e encontro imenso sentido nisso. Depois calhou-lhe viver esta situação, mas ela viveu de uma forma tão estrondosa, que quer dizer que eu só posso estar alegre e continuo com ela, comigo agora. Os itinerários da alegria que nem sempre são fáceis de percorrer, mas construir um mundo na tónica da alegria está ao alcance e é uma obrigação de todos. Leonor Belo foi ao Fate Night Out para partilhar a sua alegria, a sua voz. Para recordar as jornadas, o hino e também as nossas histórias, as nossas vidas. Porque nós temos que ouvir as nossas vozes. Esse era o objetivo, era cada um ouvir as suas vozes, era? Sim, para todos seguirem o que todos querem, os sonhos de cada pessoa.
As redes sociais são para Leonor Belo uma forma de comunicar com o mundo e de nele partilhar a alegria. É muito interessante e por falar do YouTube, é da minha página do YouTube, onde eu falo de vários temas diferentes, desafios, entrevistas, com o Padre Nuno Toado Lemos, com o Padre Vasco Pinto Magalhães, entre todos, Miguel Araújo, Catarina Furtado, e também falo de outras coisas também, para mostrar a alegria em vídeos que nós somos. Alegra-te, foste encontrado. Era este o mote que enquadrava a intervenção de Hugo Novaes. Um itinerário pelas dependências revelou-lhe a proximidade de alguém maior. Se não fosse aquela ajuda e naquela idade, eu não conseguia, de certeza absoluta, ser aquilo que sou hoje. E digo isto com alegria e com convicção e tenho a certeza que foi o vosso que me ajudou. Num momento mais escuro da sua existência, ele recorda a palavra porquê. Porque é que eu quero pertencer a um sítio que na verdade eu não pertenço? E a partir daí foi todo um desencadear que eu tenho a certeza que sozinho não conseguia chegar a essas respostas. Neste Fate Night Out, Hugo partilhou um caminho difícil, mas também o receio experimentado no acolhimento. Estava com o medo de ser julgado e que olhassem para mim de lado, porque não era aquele meio que eu estava habituado. Mas fui super bem recebido e acolhido e conforme eu tinha referido também com o meu amigo China, que no final da missa veio ter comigo e olha, vamos ver um fino. E eu senti aí que estava a ser acolhido e depois apresentou-me aos amigos todos dele. Portanto, já estamos aqui a falar de boas companhias, pessoas que tinham objetivos, coisa que eu não sabia muito bem ainda o que era, isso ter um objetivo. E pessoas que me começaram a encaminhar para um caminho em condições e depois tudo se tornou muito mais fácil e fui ajudado. Apesar das quedas, Hugo impôs metas pessoais, uma licenciatura, a determinação de um rumo novo. Assim se constrói uma vida e também um mundo pela alegria, com determinação e a força de acreditar. Foi difícil gerir isso porque eu também era um miúdo com 18 anos ou 19 anos na altura e foi difícil gerir isso tudo, mas tinha que haver um compromisso. Tinha que haver um compromisso da minha parte para, lá está, eu poder ter essa ajuda. E hoje em dia, voltar para onde já estive, não, obrigado. O Fate Night Out é uma iniciativa das equipas jovens de Nossa Senhora que tem passado por várias cidades e até pelo Brasil. Numa sequência de intervenções curtas, as ideias passam em testemunhos que desta vez apresentaram o caminho da alegria como forma de construir o mundo. Este e outros acontecimentos da atualidade religiosa passam pelo endereço agência.eclésia.pt. Na nossa companhia está Paulo Otero, jurista, fundador do movimento Ação e Ética, que contribuiu também com um texto que integra esta publicação, Identidade e Família, entre a consistência da tradição e as exigências da modernidade. Muito obrigada por estar connosco nesta tarde para anteciparmos um bocadinho aquilo que vai ser a apresentação também deste livro no próximo dia 8. Eu socorria-me primeiro de um texto que o Cardeal Emérito de Lisboa escreveu um texto que integra esta publicação. Dom Manuel Clemente recordava algumas palavras do Papa Francisco neste texto da sua autoria, onde ele falava da família como tema e como um problema. Eu colocava um ponto de interrogação e perguntava-lhe se a família é um tema ou é um problema. É verdade, muito obrigado. A família é hoje um tema fundamental das sociedades atuais, da sociedade portuguesa, mas também de todas as sociedades, sempre o foi. A família é a célula base, o núcleo essencial da formação de qualquer sociedade e qualquer sociedade também do Estado. E por isso mesmo a família é, nesse sentido, um tema atual, um tema que, no fundo, tem a atualidade do ser humano, uma vez que o ser humano só existe e se desenvolve no seio familiar. Mas é também hoje,
nos últimos anos, nas últimas décadas, um problema por ser atacada, por estar em causa, no fundo, um modelo de família que é, no fundo, partidário ou que é, no fundo, resultante da civilização judaico-cristã, da ordem de valores judaico-cristã. Perguntava-lhe se, de alguma forma, estes 22 textos que 22 autores apresentam, de alguma forma nos quer fazer refletir sobre aquilo que é a pressão individual e individualista que a sociedade apresenta sobre a vida, mas, por outro lado, também aquilo que são os esforços necessários para a construção familiar e aquilo que é, consequentemente, também a construção da sociedade. É verdade. É verdade, como estávamos a referir, a família é hoje, no fundo, alvo de ataques por parte do Estado, quando, por exemplo, quer programar ideologicamente a educação das crianças. Recordo o drama que é hoje a ideologia de género como forma de deturpar a realidade natural que corresponde, no fundo, ao ser humano, nos termos de ser homem ou mulher, e não uma construção psicológica, mas sim assente numa base biológica, numa base científica. Há, nesse sentido, hoje, um problema que se coloca à família e esperamos, o Movimento Ação Ética espera que nesta nova legislatura, neste novo Parlamento, exista a coragem de revogar tudo aquilo que têm sido os atentados nos últimos anos à família e a esse modelo assente na biparentalidade. Está em causa também uma educação, um modelo de educação? Está sobretudo em causa um modelo de educação. E está em causa um modelo de educação nas escolas onde se recebe a instrução, mas também está em causa um modelo de educação com o protagonismo que os pais devem ter, à luz até da Constituição, na educação dos seus filhos. Os filhos não podem ser educados ideologicamente por parte do Estado nas escolas públicas, compete aos pais a definição do modelo educativo dos respectivos filhos. E estes 22 autores concorrem precisamente também para essa reflexão, autores tão diversos, vindos de áreas como a medicina, também a psicologia e diferentes áreas da medicina, académicos, pessoas ligadas à Igreja, clérigos concretamente, também juristas, advogados. Olhar para a família e para aquilo que é a família hoje requer este amplo olhar? É verdade. Procuramos ter uma cobertura transversal da sociedade portuguesa, reunindo os seus contributos. E são contributos não só com essa diversidade de formação científica e técnica dos autores, mas também, há que o dizer, com diversidade de áreas político-filosóficas dos respectivos intervenientes. E isso é, eu diria, a grande mais-valia deste livro. Não só no fazer o diagnóstico da situação, da crítica à família como tema, mas também o abrir perspectivas críticas e soluções para o futuro no tratamento da família. O padre Vasco Pinto Magalhães, que assina um dos livros neste livro que apresentamos, ele fala na segurança, no sentido e no lugar, e na importância como crianças a crescer em ambiente familiar devem desenvolver este sentido de segurança, sentido e lugar. São três fundamentos para que as crianças possam também encontrar o seu lugar na sociedade. Crianças em desenvolvimento, em crescimento, quer dizer. Sem dúvida. Porquê? Por uma razão muito simples. Todos nós, como pessoas, é no seio das famílias que nos desenvolvemos, que formamos a nossa própria personalidade. Atacar a família é, no fundo, atacar a base da construção do modelo de sociedade, pondo em causa, naturalmente, os mais débeis, mas também os mais jovens na sua formação, que, no fundo, são o futuro da sociedade, o futuro do país. Este livro vai ser apresentado numa data que não deixa de ser indiferente, que é a data em que assinalamos os 8 anos da publicação da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, escrita pelo Papa Francisco em 2016. Este documento do Papa Francisco que queria chegar a todas as famílias do mundo e, de alguma forma, a dizer-lhes que não estão sozinhas e que são acompanhadas também, concretamente, pelo Papa. Este livro pode também ter essa intenção? É uma feliz coincidência. E é uma feliz coincidência que, no fundo, está na base, por um lado, da intenção dos promotores do livro, isto é, no fundo, o professor António Bagão Félix, Pedro Afonso e Vítor Gil,
igualmente fundadores do movimento Ação Ética, da conjugação de quem vai fazer a apresentação, que é o Dr. Pedro Passos Coelho, e naturalmente dos coautores que se disponibilizam nesse dia, a essa hora, dia 8 de fevereiro, às 18h30. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril, peço perdão, dia 8 de abril às 18h30 na livraria Beholtz, onde será feita essa divulgação pública, essa apresentação pública do respectivo livro. O MAI pretende, este movimento Ação Ética, que, como falámos, pretende desenvolver e promover iniciativas cívicas de abordagem, de reflexão, de contributo em torno de questões dos valores como o bem, o belo, a verdade, o sagrado também, e outros valores de ordem espiritual. Eu perguntava-lhe, neste contexto que Portugal atravessa, de alguma forma, com o início de um novo ciclo governativo, que contributo pode o movimento dar neste contexto? Eu diria que esse contributo é não apenas por aquilo que vamos publicando, isto é, no fundo, as edições, este é o segundo livro, que procura abanar, permita-me a expressão, a sociedade portuguesa para uma dimensão ética que faz falta na abordagem dos problemas políticos, e esperamos que este novo período que se inicia seja um período de coragem, de levar mais longe a reflexão, mas também de levar mais longe medidas de natureza legislativa para darem um colorido ético, não apenas à família, mas também à ação do Estado junto de todos os cidadãos. Não há Estado de Direito sem dimensão ética do exercício do poder. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco, Paulo Otero, a olharmos para este livro de Identidade e Família, entre a consistência da tradição e as exigências da modernidade. Este livro que vai ser apresentado dentro de alguns dias. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco. Encontramos-nos em agência.eclesia.pt ou amanhã, aqui na RTP, pelo mesmo horário. Tenham uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.